Gente, o senhor ainda menino, como o senhor escolheu essa profissão, como ela surgiu na sua vida, um pouco anterior ao período da faculdade? Bom, meu pai era engenheiro civil. E naturalmente havia uma tendência naquela época sempre os filhos seguirem a carreira do pai. Mas não foi só por isso, porque eu gostava da carreira de engenharia, né? E entrei para a escola politécnica, que hoje é a escola de engenharia da Universidade UFRJ, né? E lá me formei engenheiro em 1934, com 21 anos de idade. Nessa época era possível a gente formar com 21 anos de idade, né? Mas o último ano de engenharia da escola eu não frequentei, porque eu trabalhei no escritório técnico Emílio Baumgart. Emílio Baumgart foi o maior calculista de concreto armado do Brasil, foi quem introduziu no Brasil o concreto armado. E quem calculou o primeiro edifício arranha-céu com estrutura de concreto armado no mundo, porque os arranha-céus americanos eram todos de estrutura metálica, né? Que é o edifício da noite, na Praça Mauá. Ah, é estrutura metálica? Não, é de concreto. Concreto. E também ele projetou a primeira ponte, chamada em balanço sucessivo, que é uma ponte construída sem escoramentos no rio. Sei. Cada trecho é amarrado ao anterior, até os dois se encontrarem, das margens para o meio, que foi recorde mundial na época, né? Então eu me iniciei em engenharia ainda no 5º ano. Terminado o 5º ano, eu tinha que decidir qual era o meu destino, né? Tinha duas possibilidades. O professor de mecânica racional, chamava-se Sudré da Gama, tinha um assistente, Lélio Gama, que foi diretor do Observatório Nacional. O Lélio Gama, como assistente, me procurou. Eu não conhecia os alunos pelo nome. Nessa época o professor era muito distante, né? Mas pelas minhas notas, e porque o catedrático tinha gostado muito de uma dissertação de fim de curso que eu tinha feito sobre a polódia, né? Um termo usado em mecânica. E me convidou para ser monitor e assistente, depois assistente de mecânica racional. Segui um curso, vamos dizer, eu seria um curso de professor da escola de engenharia, né? Ao mesmo tempo, eu recebi um convite por intermédio do Paulo Sá, que foi do INT, para trabalhar no INT. O Paulo Sá dirigia a parte de estruturas e ensaios de materiais, chamava-se Divisão de Indústria da Construção, e ele foi meu professor de hidráulica, também me conhecia, me convidou para trabalhar no INT. E eu tinha um exemplo na família, ou dois, de pesquisadores, que era o Carlos Chagas, de Manguinhos, né, no Instituto Oswaldo Cruz, e o Astrogildo Machado, que também era de lá, dois tios meus, casados com irmãs de minha mãe, e que eram pesquisadores, trabalhavam em pesquisa científica. E eu me senti atraído por aquilo, então preferi ir para o INT para ser pesquisador também, não em biologia, mas em estruturas, em recessos de materiais. Entrei para o Instituto de Tecnologia em 1934, então em janeiro de 1934, eu entrei para o Instituto de Tecnologia, tendo como chefe o Paulo Sá, e o diretor do Instituto foi uma das pessoas melhores que eu já conheci até hoje, era o Ernesto Lopes da Fonseca Costa. Era um homem dedicadíssimo, influiu muito na minha carreira. Agora, professor, como funcionava, quando assim que o senhor então foi para o INT, essa parte de pesquisa? Porque o senhor disse assim, eu fui porque eu queria fazer pesquisa. E como funcionava? Estava muito no princípio. Estava muito no princípio. Eu, por exemplo, entrei para fazer pesquisas sobre tecnologia das construções, sobre resistência de estruturas de concreto, de aço, etc. E ensaios de materiais de construção. Só havia dois institutos fazendo pesquisa, era o daqui e o IPT de São Paulo. No Brasil não havia ainda. Hoje em dia todas as universidades têm, mas no Brasil foram pioneiros, né?
Então o INT foi fundado pelo Fonseca Costa para fazer pesquisas sobre a utilização do carvão nacional. E logo em seguida ele se interessou pelo álcool. Foi uma das grandes papéis do INT na história da nossa tecnologia, foi o problema do álcool. Ele conseguiu fazer funcionar um carro a álcool, que tem lá no Instituto um modelo dele. Sim. Ainda álcool anidro, álcool comum, né? Mas nesse tempo os motores dos automóveis não eram preparados para trabalhar com álcool. Ele apenas mudava a câmara de compressão do motor para funcionar com álcool com eficiência, mas corroía muitas partes do motor. O álcool anidro, o álcool hidratado, era muito corrosivo. Ele se lembrou então do álcool anidro, que era um álcool sem água, né? Inteiramente desidratado. O álcool anidro, ao contrário do outro, pode ser misturado com a gasolina. Então ele imaginou misturar álcool anidro com a gasolina, que ele tinha ouvido falar na França que até melhorava o comportamento da gasolina. Então quando eu entrei para o Instituto, eu ainda não podia trabalhar na minha parte, porque as máquinas de ensaio estavam lá, mas estavam sendo montadas, prensas para ensaiar, determinar a resistência, etc. E eu fui requisitado para ajudar um químico que estava num laboratório ao lado do laboratório Paulo Sá, determinando a influência da mistura de álcool anidro na gasolina. A influência era medida numa coisa que se chama o índice de octana, né? A qualidade da gasolina é medida pelo seu índice de octana. A capacidade que ela tem de funcionar no motor sem dar aquela batida, né? Então eu fiquei ao lado dele, a gente ia misturando octana com a gasolina de proporções crescentes. E para cada proporção a gente diminuía a compressão do motorzinho, um motorzinho pequeno, né, de teste, até dar a batida. E daí se concluía o índice de octana. E para surpresa geral significou que a mistura melhorava a gasolina. Aumentava o índice de octana até 20-22% de mistura. Isso foi um sucesso na época e durante alguns anos se usou a gasolina misturada com álcool absoluto. Depois o preço do açúcar subiu, etc., e isso foi abandonado e foi retomado, mas agora já mais recentemente, quando houve a primeira crise do petróleo, como uma solução para diminuir a importação de petróleo. O Brasil ainda não produzia petróleo. Então voltou o problema chamado problema do álcool. E até hoje, 20% ou 22% de toda a gasolina consumida no Brasil é misturada com álcool. Sim. Pouca gente sabe disso. 1/5 do nosso consumo de combustível para automóvel é álcool. Álcool anidro. E com a vantagem de que o álcool melhora o índice de octana da gasolina, evitando a mistura que fazem em outros países de produtos químicos para melhorar o índice de octana, como chumbo tetraetil, que são venenosos, são tóxicos. Então é uma contribuição muito importante.